Estamos começando mais um episódio do que, João? De metanoia. Metanoia, é voltada a essa transformação, essa mudança de pensamento. E hoje aqui com a nossa convidada querida e amiga Simone Couto. Tudo bem, Simone? Você esqueceu Simone Couto da Minas Perfil. É verdade, né? Simone Couto da Minas Perfil é como eu chamo ela. Como é que você tá, minha amiga? Tudo bem? Tô ótima. Nossa, tô muito feliz de estar aqui com vocês, né? Pra mim, assim, é uma satisfação imensa. Nem fale. É um desafio, é tudo muito novo, mas assim, tô muito feliz, tá? Tô muito Que feliz. bom, que bom, a gente fica feliz. Lembrando que a ideia aqui do Metanoia realmente é através de histórias, pontos marcantes ao longo aí da nossa jornada, sempre talvez perguntar aí para as pessoas qual que foi a metanoia. Na verdade, tem várias metanoias que acontecem na nossa vida, né? Ou seja, mudança de pensamento. Mas qual que foi aquela que marcou? Na verdade, João? Sempre tem uma principal, sempre tem uma que a gente consegue trazer para um diálogo maior e a gente veio descobrir hoje a da Simone. Legal. E eu ainda falo, ó, só aproveitando, se ainda não teve aquele momento de metanoia, aquela de mudança de pensamento, espero que em breve, principalmente para quem está assistindo a gente, que tenha. Espero que com a nossa ajuda, né, Renan? A gente está aqui muito mais para ajudar, consiga ter esse momento, consiga ter essa transformação. Qualquer um que esteja assistindo a gente, lembrando que o podcast é muito democrático, é só se inscrever no canal, apertar o sininho, dar o like, que tá tudo certo. João lembrando sempre dos detalhes. Sim, mas a pergunta é, já se viu que eu já quebrei o Simone Couto da Minas Perfil? É si. Já somos bem próximos para isso há bastante tempo. Exatamente. E a pergunta é, qual foi a metanoia? Que foi assim, aquele, sabe, divisor de águas na sua vida? Bom, primeiro eu gostaria de explicar do meu jeito, né? Opa, manda O que é uma metanoia? Porque metanoia, embora eu acredito que eu já ouvi o podcast anterior, aliás, foi fantástico, tá? A estreia de vocês, maravilhosa. Maravilha. E metanoia é uma palavra que assusta, né, de antemão as pessoas. E existem vários públicos e nem todo mundo para ler o que é a metanoia. Acha que é algo assim muito, nossa, diferente. Acha que é uma magia. Acha Acha que é o Ryu dando Hadouken. um extraterrestre. Entendeu? Não é, gente. A gente vive a metanoia a todo tempo, todos os dias. A gente está sempre buscando, né, despertar uma metanoia, porque as mudanças são necessárias. Perfeito. Então hoje a gente muda todos os dias. Então a metanoia é isso, né? É a transformação, é a mudança, né? É o desafio de todo dia, de você mudar. E vou pegar até o que a Simone disse aqui nos bastidores, né? Falou, metanoia tá na Bíblia, né? É isso aí, tá na Bíblia. Romanos 12, 1 a 21. Transformação de mente, conversão, arrependimento, nova mentalidade. Como eu gosto de dizer, tem coisas que são mais velhas do que Guaraná com rolha, né, meu? É isso aí, entendeu? Ninguém está inventando a palavra, embora ela tá muito aí, né, no dia a dia hoje, muito em alta, mas metanoia tá na Bíblia, né? Exato. A transformação já vem lá dos nossos antecedentes, desde a época de Cristo. E se a gente parar para pensar, né, e meditar um pouco mais sobre isso, cara, quantas situações na nossa vida já fizeram com que a gente mudasse nosso pensamento, né? Eu diria que vira algo tão natural que a gente nem percebe que tá mudando. E eu gosto sempre de trabalhar sempre numa linha até de 3 pilares, né? Mudamos nosso pensamento e começamos a depositar o nosso pensamento em lugares diferentes, começamos a conviver com pessoas diferentes, começamos a adquirir conhecimentos diferentes, somente através dessa mudança de pensamento, mas estamos aqui para saber o seu momento de metanoia. E aí, Si? A minha metanoia. Bom, quem que é a Simone, né? Primeiro, quem é a Simone? Simone é Simone da Minas Perfil. Hoje da Minas Simone Perfil. Couto da Minas Perfil. Mas eu nunca, não fui sempre da Minas Perfil, né? Legal. Eu tive aí uma carreira, uma trajetória pelas indústrias, pelo comércio, que também foi uma paixão que eu tive, né? Gosto muito das pessoas, de trabalhar com as pessoas. Então a Simone é uma
empregada, digamos assim, CLT, do Uhum. mundo corporativo, e que sempre teve essa vontade de empreender, Legal. né? E aí despertou a minha metanoia, né? Legal. O desafio de fazer algo diferente, a mudança, a transformação. E no dia a dia da minha vivência nas empresas, eu vi aí a necessidade dessa mudança. E a oportunidade veio. Então, eu juntei a minha vontade com a oportunidade de fazer algo diferente na vida das pessoas. E eu agarrei esse desafio e tá aí. O meu maior desafio, a minha maior metanoia foi essa. Fazer essa virada de chave de deixar de ser uma CLT para ser uma empreendedora. E fazer diferença na vida das pessoas. Que legal. E quando a gente fala ainda do empreender, né? E como foi, porque, bom, até dividido, né? Nós somos empreendedores, mas eu quero saber da Simone Couto, da Minas Perfil, como é que está sendo esse desafio, porque quando a gente fala em empreender e conectado a essa transformação de pensamento, muita coisa muda quando a gente faz essa transição ou não? Como que foi? Como que é o pensamento de quem motiva o motivador, ou seja, se dedicar, achar motivação diária, né, enfrentar novos desafios, buscar inovar, acho que constantemente, diariamente, praticamente. todo dia. Não é fácil. O mercado esse famoso mercado, né, que é tão rápido, tão até mesmo feroz em alguns momentos, como é lidar com gente, como que foi literalmente fazer essa transformação, né, vou colocar dessa forma, de mentalidade quando você mergulhou na linha do empreendedorismo. O Rei, antes da Simone falar, eu até assim, eu tava pensando aqui enquanto você falava, até mesmo eu diria que até esse glamour que todo mundo coloca no empreender. Verdade. É um glamour que para nós não existe, para as pessoas de fora sim. É isso. Mas é o glamour de acordar às 5 horas da manhã para pegar a estrada, é o glamour de passar perrengue com alguma coisa que parou de funcionar, é o glamour que a gente passa todo dia empreendendo. O glamour... São as escolhas, né, João? Exatamente. O glamour de 7 por 24. É isso aí. 7 dias na semana, 24 horas por dia. É literalmente você acordar pensando e dormir pensando, tentando inovar, mas calma, eu não posso dar spoiler e nem influenciar no pensamento dela. E aí, como é que é esse? Porque, de novo, quando a gente fala em transformação, mudança de pensamento, como a gente já até colocou, né? Não é confortável. Não. Né? Não. E aí a gente faz essa mudança e resolve fazer o quê? Fazer a transição para o empreendedorismo. Vamos colocar externo, né? Porque tem o interno e o externo. Não, vou empreender, vou ter meu próprio negócio e posso falar os próprios negócios, né? Se são alguns. Sim. E aí? Como é que é isso no dia a dia, né? Como é que você trabalha a sua mentalidade todo dia? Olha, eu vou explicar de uma maneira bem simples, né? Mas de um entendimento assim muito claro, inclusive para mim, tá? Eu acho que o empreendedorismo é como se fosse um passarinho na gaiola. A escolha é como se fosse um passarinho dentro da gaiola. Porque quando o passarinho está na gaiola, ele é tratado. Ele tem ali todo dia o seu alpiste, ele espera porque a comida vai chegar, entendeu? Ele, às vezes, até no horário certo. E quando você sai da gaiola, você tem que buscar, você tem que descobrir, você tem que enfrentar os desafios. Tá? E você tem que estar disposto a isso. Então, eu acho que é muito isso. E para mim foi isso. Foi um desafio, é um desafio diário. E eu me preparei para isso. Mas me preparei em que sentido? Vivendo algumas situações e decidindo fazer algo diferente. Ok. Tá? Então, só que para fazer algo diferente, eu tinha que estar fora do mundo corporativo. Para poder buscar outras soluções, entregas de forma diferente e para levar soluções diferentes para o mundo corporativo. Uma forma de ajudar. Sim. Então, para mim, empreender foi difícil, mas assim, é um desafio diário e é um sonho, está sendo maravilhoso. E da onde vem que todo desafio, né? Logicamente a motivação acaba sendo aí o nosso, como eu posso falar,
a essência da coisa, né? Onde a gente vai buscar, onde a gente vai revisitar. É nosso motor. É nosso motor, né? Motor. E eu gosto muito de falar que a motivação está muito conectado com o seu propósito, porque você faz aquilo que você faz. Ou seja, não aquilo que é um gatilho externo de motivação. Você vai conseguir. Não sou nada contra isso, só estou colocando um exemplo. Mas, literalmente, o que te motiva a fazer o que você faz todos os dias? Olha, o que me motiva primeiro, né, que Deus me permite acordar todos os dias. Eu acho que, independente de qualquer crença, Deus tem que estar presente em todas as coisas. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus todos os dias por Ele permitir que a gente tá vivo para viver aquele dia. Né? Porque é algo assim que ninguém tira da gente. Sim. Um minuto faz muita diferença na vida de uma pessoa. E a gente precisa ser grato a Deus por isso. Então, isso é um ponto mais importante. Agora, eu tenho minha família é muito sólida, muito estruturada. A gente assim, tem uma relação muito forte, né, familiar, meus filhos, meu esposo. O que me motiva é trazer tudo isso para dentro da minha família. Essa transformação que eu faço fora, o meu gatilho está dentro de casa. A minha força está dentro de casa. Eu gosto muito disso, sim, inclusive, porque às vezes a gente não tem um porquê fazer, mas a gente tem um porquê em fazer. É isso aí. E ter o porquê em fazer, às vezes traz mais vontade ainda de fazer. Isso aí, entendeu? E eu faço isso todos os dias pelos meus filhos, pela minha família e, claro, consequentemente, pelas pessoas que eu consigo ajudar todos os dias. Se me permite, eu vou abrir agora uma caixinha que é interessante. Olha, vamos prestar atenção nessa fala, né? Então, primeiro, né, quando a gente fala do ser grato a Deus, sou suspeito para falar, falamos muito isso no último podcast, né? E tem uma coisa que eu sigo para minha vida hoje, que é faça tudo como se dependesse somente de você. É isso aí. E confie plenamente em Deus. É isso aí. E exclusivamente em Deus. Então, esse eu falo que é um primeiro... É legal ouvir isso, né? É legal compartilhar disso e saber que, nossa, esse é o verdadeiro combustível, vou colocar dessa forma. E aí, quando você fala da própria família, né? E saber que, tipo, nossa, vou fazer por alguém... Não sei, na minha cabeça já vem até a questão dos valores, que isso, acho que até por... Sempre a gente está conversando, né? E o quanto muitas vezes esses valores, eles movem nossas ações, eles literalmente, eles conseguem dar pra gente, sabe? Esse ponto de motivação. Combustível, né? Pra continuar todos os dias. Se a gente colocasse aqui já em palavras, descrevendo esses valores, o primeiro valor, espiritualidade. O segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, compartilhar. Você está vendo que maravilha quando a gente... acredito que isso que é a metanoia na prática, né? É quando a gente consegue mudar o nosso pensamento e ter uma verdadeira, sabe, uma clareza sobre... Caramba, por que eu faço aquilo que eu faço? Qual que é até o meu propósito aqui e agora? E aí, quando a gente fala, né, de pessoas, lugares e o conhecimento, quando a gente pensar de uma forma bem prática, se eu tenho valor como espiritualidade, a tendência, né, que eu deposite o meu pensamento, eu falo isso em questão dos lugares, aonde? Deposite meu pensamento na espiritualidade. Então, quando eu falo em lugares, ou melhor, pessoas, é que eu vou caminhar com as pessoas. Quais pessoas? Com as famílias, né? Com a família, com a minha família, com as pessoas que fazem sentido, que têm esse alinhamento de valores como o nosso. Então, isso é interessante que a metanoia vai trazendo essa clareza, certo, João? Certo. E você já percebeu que ao buscar todos esses pilares, você ganha única e exclusivamente uma coisa? O que, João? Liberdade. Liberdade. Porque você escolheu com que trabalhar. Então você teve o livre-arbítrio de escolher com que trabalhar. Você escolheu crer ou não crer. Você teve o livre-arbítrio de crer ou não crer. Muito bom. Você escolheu com quem estar. Você pode estar com alguém, não estar com alguém.
Ou estar em família ou não estar em família. Você escolheu onde trabalhar e onde você quer estar. Então você ganhou liberdade em tudo. E o empreender é isso. Empreender é liberdade. É você ter a liberdade da escolha. Sim. Tá? E claro, com muito pé no chão, porque envolve outras pessoas, né? E você tem o compromisso, a responsabilidade. Não pode ser um tabu, mas envolve dinheiro. Exatamente. Envolve você dinheiro. tem que se programar, porque é um risco? Mas assim, não dá para trabalhar sem risco. E eu gosto muito de dizer que tem o empreender dentro de uma organização, que é totalmente possível, porque é inovar, é buscar realmente coisas novas. Então, é possível, inclusive, para a pessoa que muitas vezes está escutando, né, ou está vendo o nosso podcast, pense em algum momento em empreender, comece onde você está. Comece dentro da organização, nos melhores lugares para você empreender, aí depois jogando para o externo, tá? Então, sim, dá para você estar hoje numa organização e ser um empreendedor. Até porque, Renan, quando a gente fala de empreender, é bonito, é lindo. Empreender não é nada mais, nada menos do que resolver problemas. Então, no seu emprego, você consegue resolver N problemas. De formas inovadoras. De formas inovadoras. Dessa forma. E aí, quando você vem para o empreendedorismo externo, né, que foi a essência da sua metanoia, é interessante, porque que muda? Os desafios mudam. São muitos. Exato. Então, você tem um desafio aqui? Tem. Você tem um desafio aqui? Tem. E é como a gente literalmente enfrenta esse desafio, né? É a incerteza do dia a dia, por exemplo. Né? É o trabalhar. Tudo bem que você trabalha por contrato, mas você não sabe o que vai ser amanhã. Você não sabe se o outro vai cumprir o que foi combinado. Entendeu? Você tá ali, tem que cumprir o que você se propôs a fazer. Né? Até para você manter o seu negócio, as pessoas que estão com você. Né, tem a questão da responsabilidade e o outro. Você não consegue agir pelo outro. Talvez a única, vou colocar da seguinte forma, né? A única realidade, vou colocar assim, seja o contexto do presente. Ou seja, o que nós estamos fazendo agora. Exatamente. O que nós estamos plantando neste exato momento. Até porque, Renan, isso já gera outra coisa e a gente vai para outro campo que assim, como RH pode falar. Se a gente não tiver no agora, se a gente ficar pensando no futuro, gera aquela coisa que tá todo mundo tendo, ansiedade. Isso é interessante, ainda mais como o nosso corpo reage a toda essa situação, né? Pensamos em algo que ainda não existiu, ou melhor, que ainda não existe. Quando a gente fica depositando o nosso pensamento em algo que ainda não aconteceu, melhorando a minha fala, pensando em algo que ainda não aconteceu, depositamos nosso pensamento. Eu gosto muito de falar de tipo, se penso, logo sinto, se sinto, logo começo a ter até um comportamento de uma forma inadequada. E o quanto isso muitas vezes vai limitando as minhas ações no agora. Então, você está vendo o quanto é desafiador? É um desafio imenso. E diário, imenso né? E diário. E às vezes a gente pensa... A gente se pega pensando, né? Nos pega pensando em coisas que a gente não está nem no controle. Mas a ideia, né? Eu acho que uma boa premissa que a gente pode ter é que não estamos no controle. Ponto. O que nós podemos trabalhar? Esse movimento de ter mais consciência sobre, vamos falar assim, sobre as nossas ações, sobre nossos comportamentos. É igual quando a gente fala, né, de inteligência emocional. Não é sobre, né, não é inteligência sobre as emoções, é entender o que eu sinto mediante a cada situação e como eu posso utilizar dessa emoção para ter um melhor resultado, vou colocar dessa forma. Então, é um desafio constante, diário. É muito interessante saber que essa sua transição, e ainda mais você colocou uma coisa que é muito, muito, muito relevante para mim, que foi uma mudança de pensamento voltado a ajudar pessoas. Sim, isso aí é extremamente relevante porque hoje, assim, a minha escolha de empreender, né, o ramo que eu escolhi, tá 100% conectado com as pessoas. Abre um pouquinho mais o seu ramo, apesar de eu saber. E a responsabilidade, né, porque quando chega uma pessoa na agência, né, na consultoria, né, na Minas Perfil, que ela vem às vezes num estado vulnerável, desempregada,
eu não conheço aquela pessoa. Eu não sei o que ela está vivendo, o que ela está passando. Então, assim, eu tenho a responsabilidade do acolhimento, né? De fazer aquele acolhimento, de entender, de receber bem, né? A minha equipe está muito bem preparada, orientada para fazer uma entrevista, olhar para aquela pessoa, ouvir, entender quais são as habilidades que ela tem e quais as oportunidades a gente consegue gerar para aquela pessoa. Por isso, é um prazer imenso ter a Simone Couto com a gente aqui hoje, porque ela explicou do negócio, né? Vou colocar de forma... Ela explicou por que eu fui virar uma empreendedora. Então, ela poderia explicar sobre o próprio negócio dela de várias formas. Ela poderia vender o negócio Exato. dela. Nós somos uma consultoria de recursos humanos, nós temos inúmeros pacotes de trabalho, né? Confesso como eu acompanho o negócio, né? Graças a Deus está tendo um crescimento exponencial, mas você viu a maneira com que ela explicou? Nós estamos ali porque entendemos que nós podemos ser o veículo até mesmo de transformação para inúmeras pessoas. Somos o veículo de transformação. O quanto a Simone já não auxiliou pessoas que estavam em situação vulneráveis, sim, até a metanoia na vida delas. Exatamente. Porque daí transformou a pessoa teve um emprego melhor disso, transformou, opa, eu preciso subir, vou procurar conhecimento, preciso subir mais um pouquinho, vou procurar outro conhecimento. Mas e tudo esse isso é teve o nosso um ponto. papel, João. E olha... Entendeu? Esse é o nosso papel, entendeu? Nós temos essa responsabilidade quando a gente assim, está disposto a trabalhar com as pessoas. Primeiro a gente tem que ter a consciência, né, do que é isso, trabalhar com as pessoas. O que é fazer essa transformação com essas pessoas? Né? É gerar oportunidade para elas. E de que forma? Eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso conhecer, né? Eu preciso adaptar, eu preciso, de repente, capacitar aquela pessoa. Eu sei, às vezes ela tem tanto potencial, ela precisa só de uma lapidada. E quando eu falo eu, ou o time, ou outras pessoas que estão no meu time, têm essa capacidade. O que me custa, né? Fazer um pouquinho mais da minha parte para poder chegar nesse ponto. Eu tenho uma história com a Simone que eu acho que você não vai lembrar. Ai, meu Deus. Eu não lembro se eu estava no penúltimo ou no último semestre de faculdade, eu estava atrás de um estágio, eu mandei meu currículo na Minas Perfil. Nossa, não lembro. Não, faz putz, você ainda era um jovem. Eu era um jovem menino. Você me respondeu assim, João, você está em X período da faculdade, seu currículo é assim, assim, assado. Você acha que você deve procurar um estágio agora? Você me falou, você tem um potencial enorme para você procurar ou um trabalho efetivo ou um trabalho mais bem colocado. Você não precisa de um estágio. Você poderia muito bem ter pego meu currículo e falar, vem cá para a Extrema, faz uma entrevista aqui, vai ser contratado, tchau e benção. A gente tem que fazer essa leitura e assim, é importante a gente dar esse direcionamento. Claro, nem todos vão ouvir, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Olha que interessante, eu vou conectar vários pontos, tá? Você sabe que eu adoro fazer isso, né? Você é o mestre. Imagina! Ou seja, metanoia foi mudar meu pensamento para viver meu sonho, onde esse meu sonho é literalmente atuar como um veículo de transformação na vida das pessoas, conectando, né, elas a algumas oportunidades que na vida relacionada a trabalho, e aí talvez elas também terem a metanoia na vida delas. E o mais interessante é que talvez, e eu acredito muito nisso, a gente sabe que tem inúmeros profissionais brilhantes e de uma carreira incrível e com um sucesso tremendo, isso a nível nacional, nível internacional, que vão falar a mesma coisa que eu vou falar agora. Quando a pessoa, ela realmente faz aquilo que ela faz de uma forma genuína, onde ela não colocou, por exemplo, ela não colocou o dinheiro na frente do propósito, ela não colocou o dinheiro na frente dos valores, talvez seja essa daí, acho que a viradinha de chave até mesmo para o sucesso. Se me permite dizer, até pelo que eu acompanho, da Minas Perfil, vem tendo um crescimento exponencial, um degrau por vez. Um degrau por vez. Sempre de uma maneira, né? Sólida. Com muitos desafios. Muitos.
mas se eu posso dizer uma coisa, até com base na sua fala, mas sempre muito verdadeiro, sempre muito mantendo o propósito, mantendo sabe, essa essência do que ativou, sabe, a sua mudança de pensamento lá atrás. Exatamente. Então, seria essa talvez uma das chavezinhas que as pessoas buscam tanto para ter sucesso nas suas carreiras, nos seus negócios? Seria essa uma chave? Vale a pena meditar sobre isso? Vale a pena refletir sobre isso, porque assim, foi o que ela fez comigo. Então. Foi o que ela fez comigo. Assim, me deu uma consultoria, sem nem me conhecer na época, sem nem saber quem que era o João. Gosto de usar aquela frase que o Renan coloca muito bem: quem é João na fila do pão até rima. Então, assim, mas ela colocou isso muito bem pra mim. Falou assim: João, você não é que ela falou assim: João, você não tem capacidade. Ela falou assim: João, você não precisa do estágio agora. Na verdade, você tinha um nível acima de um estágio, né? Identifiquei um potencial que você ia ser desperdiçado dentro de um estágio. Mas você só precisava de uma oportunidade. Exato. Exatamente. Olha que interessante. Não sei se você conseguiu na época, espero que sim. Consegui, na época consegui. Eu nem vou falar da época que eu consegui, porque, né? Eu lembro da nossa história, que por sinal... E foi bem antes. Foi bem antes. Não, que né, tem uma parte dessa história aí que qualquer dia a gente vai contar mais na íntegra. Mas a nossa relação aqui, né, Joãozinho? O João começou recusando uma proposta de trabalho de comigo. De estágio. Você tá vendo? Não, foi antes. Procura estágio. Ele já foi no começo da faculdade isso. Olha que interessante, né? Isso é muito bacana que hoje, além de grandes amigos, a nossa proposta de trabalho é mais como sócio. Isso é muito interessante. Muito mais. Legal. Que maravilha. Só lembrei agora dessa situação, porque eu lembrei disso, cara. Vou falar mais sobre isso, mas... As pessoas são uma caixinha de surpresa. Temos que dar oportunidade para elas. Mas você viu que interessante isso? Teria inúmeras opções, né? Mas vamos colocar a opção que é a opção de mercado, como nós gostamos de falar. Não, vem cá, vou arrumar para você, vou converter, vou ter um ganho com essa situação. Não seria isso, na prática? Gente, de novo, eu não estou falando nada que... Não está inventando. Não estou inventando a roda. Estou inventando a roda. Não estou falando que sim, tem que monetizar, tem que também ter um sucesso dessa parte financeira. Nosso trabalho, assim, nada contra, mas nosso trabalho não é ONG. Exato. Até porque tem outras pessoas, né, Exato. que a gente tem que remunerar, que, né, tem essa responsabilidade. Tem sim, mas... Cara, dá pra fazer isso de várias formas. Eu já cheguei a ouvir muitas vezes, né, até em conversas entre empresários, falou assim: cara, você não vai ser rico com esse seu pensamento, não. E aí eu falei: cara, de todo coração eu já sou rico. Talvez eu não seja da parte monetária como você vê, mas não tenha dúvida que a riqueza advém desses valores, a riqueza vem de manter essa essência e acreditar realmente e agir de uma forma genuína que a gente está entregando algo que vai, sabe, mudar a vida das pessoas. Porque, desculpa, porque se não for para literalmente agregar valor na vida das pessoas, eu faço uma pergunta com viés de meditação. Será que vale a pena? Faz sentido? Será que faz sentido? É isso aí. Não faz. Com certeza não. Não faz. Não faz, né? Ultrapassar certas barreiras ali dos valores não faz sentido nenhum. Agora, um ponto que eu acho, assim, considero extremamente importante, né, dentro de um negócio, que faz parte do empreendedorismo, é o time. Sem dúvida. O time tem que estar muito bem conectado, alinhado, entender a cultura da empresa, viver a cultura, viver o propósito, porque você pode remar. Se isso não tiver no seu negócio, na sua empresa, não vai ter resultado. A força de trabalho é quem constitui uma empresa. É isso aí. Sem a força de trabalho, temos um cartão CNPJ e um contrato social. Eu já te disse isso. Um ótimo CNPJ se faz com ótimos CPF. Você tá cheio das frases, cara. Você tá demais. No meu Tô aprendendo. Eu gosto muito
assim, eu tenho um time que faz processo seletivo, tem a minha coordenadora, tem minha sócia, mas todas as pessoas passam por mim. Porque eu gosto de avaliar pessoalmente, conversar. Eu não sou da entrevista técnica, não me apego a isso porque tem o time para fazer. Mas eu gosto. Você sabe mexer no Excel? Eu sei, não sou muito boa, não, mas sei. Mas assim, eu gosto muito de conversar com a pessoa, entender, né, saber qual que é o que ela busca, né, quais são os valores dela, por que ela está ali, né? A gente sente no olho. Você faz a leitura no olho, sabe? No sorriso, na forma de expressar. A conexão acontece ali. E se não tiver essa conexão, gente, não vai. Entendeu? Não faz sentido, não adianta insistir, entendeu? E se em algum momento você fizer a contratação certa e identificar que teve um desvio, não tá legal, precisa desconectar. Porque senão não dá certo. Então podemos dizer, agora a gente quase na reta final desse nosso segundo episódio, certo? Segundo episódio de Metanoia. Podemos dizer que essa foi uma das, assim, metanoia que trouxe mais impacto na sua vida? Com certeza. Se não foi a maior. Então, a principal. Chegamos à conclusão que metanoia eu posso colocar aqui quando a gente está, vamos falar assim, disposto, né? Vou colocar dessa forma, disposição é uma palavra boa. Quando a gente está disposto a simplesmente mudar o nosso pensamento, quanta coisa boa pode vir, né? Em cascata. Quanta coisa boa, né? Quantas pessoas você pode ajudar? Quantas pessoas você pode ajudar? Quantas vidas transformar? Como o seu pensamento vai estar sendo, sabe, tipo, depositado em outros lugares. As pessoas que muitas vezes você vai encontrar nessa jornada, sem dúvida vão deixar uma parte boa com você. A liberdade que você vai alcançar, seja ela geográfica, financeira, de carreira... Acho que de pensamento, de uma forma geral. E se vocês me permitem, antes até desse desfecho final, eu sei que o papo tá bom, a gente poderia ficar aqui algumas horas. E eu vou aproveitar, já que como... Vão ter outros, né? Com certeza. Com certeza, sem muita dúvidas. Coisa pra falar. Sem dúvidas. E eu vou aproveitar que já como nos bastidores a Si falou, cara, tá na Bíblia, né? Eu falei, sim, tá na Bíblia. Eu vou terminar esse momento com Romanos 12, 2. Tudo bem? Tranquilo, ótimo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que a gente não precisa nem falar mais nada. Não tem forma melhor de concluir. Tem muita coisa boa, né? Muita coisa maravilhosa. Eu acredito que todo direcionamento para a vida humana tá lá. Até obrigado por trazer isso já nos bastidores. Sem dúvida, a essência da... Eu que agradeço, porque inconscientemente foi você que me ensinou isso. Que maravilha, eu fico muito feliz de coração. A essência do metanoia é essa, né? Posso dizer que a essência até da palavra, né? Da transformação, sim. É de lá. A gente tem esse propósito de, através de histórias de pessoas, né, e suas metanoias, vou colocar dessa forma, que a gente possa dividir aqui momentos agradáveis e que a gente possa compartilhar talvez um pouquinho de conhecimento e para talvez quem esteja assistindo, ouvindo... E despertar a metanoia, né? Despertar a metanoia em outras pessoas. Talvez as pessoas, no momento ali que ela estava assistindo, ouvindo, ao momento sei lá quanto, que eu agora já até perdi a contagem, ela saia um pouquinho melhor. Simone Couto da Minas Perfil, um prazer inenarrável eu que agradeço. tê-la aqui conosco. Foi só o primeiro, né, João? Foi só o primeiro, sim, a gente agradece grandemente. É sempre um prazer conversar com você, sempre muito bom, sempre traz muitos ensinamentos. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um canal onde a gente vai poder levar muita informação, muito conhecimento e muitas transformações aí, encorajamento para muitas pessoas, né, despertar aí a metanoia. Maravilha, pessoal. Maravilha. Pronto pro próximo, João? Prontíssimo. Maravilha. Prontíssimo.
metanoia.